O impasse entre Câmara e Senado ganhou mais um desdobramento na noite desta sexta-feira. Rodrigo Pacheco disse a Arthur Lira que o rito de tramitação das medidas provisórias é, abre aspas, um imperativo constitucional, fecha aspas. Com o ofício enviado ao presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco reforça seu poder de decisão quanto ao retorno dessas comissões mistas. Quem tem os detalhes direto de Brasília é a nossa repórter Tainá Farfan. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Excelente noite de sexta-feira para você e para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. Está aí a resposta do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, a um ofício que foi enviado há uma semana pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Nós, inclusive, trouxemos ele aqui no Prime Time, em que Lira questionava a atitude de Rodrigo Pacheco, afirmava que ele deveria ter convocado uma sessão do Congresso Nacional para ouvir deputados também e não apenas determinar imediatamente a instalação das comissões mistas, isso a despeito da vontade de Arthur Lira. Hoje, agora à noite, Rodrigo Pacheco enviou um ofício de resposta a Arthur Lira, confirmando, reafirmando que a instalação das comissões mistas está prevista na Constituição. A gente até separou um trecho desse ofício enviado por Rodrigo Pacheco a Arthur Lira para mostrar para vocês. E um trecho dele diz o seguinte, abre aspas, a observância desse rito não está na esfera da discricionariedade das mesas das casas do Congresso Nacional, antes trata-se de imperativo constitucional cujo afastamento somente se pode dar em situações excepcionalíssimas, tal como ocorreu com o advento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia de Covid-19, fecha aspas. Lembrando que isso faz parte daquela queda de braço que se arrastou por semanas entre Lira e Pacheco e ainda se arrasta, de certa forma, nos bastidores, já que Pacheco determinou a instalação imediata dessas comissões mistas, a despeito da vontade de Arthur Lira, que gostaria de manter o rito como estava durante a pandemia da Covid-19, ou seja, as medidas provisórias seguiam direto para plenário, iniciando pela Câmara dos Deputados, o que, claro, dava mais poder ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso não agradou Arthur Lira, não teve acordo, não foi da vontade dele, mas ele sinalizou que aceitaria passar nesse formato das comissões mistas 3 ou 4 medidas provisórias e que o restante das outras MPs editadas pelo governo Lula deveriam ser reenviadas pelo governo no formato de projeto de lei em regime de urgência. Nesse ponto, vale a gente destacar que o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e eles conseguiram chegar a um acordo para instalar essa primeira comissão mista, o que vai acontecer na próxima terça-feira. E a primeira medida provisória que será analisada aqui no Congresso Nacional do governo Lula é a que trata da organização do governo e cria novos ministérios. Uma medida provisória extremamente importante, porque imagina, né, Márcio, se ela não for chancelada pelo Congresso Nacional, os ministérios poderiam deixar de existir da noite para o dia. Essas MPs que são editadas pelo governo têm um prazo de até 120 dias para serem apreciadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, senão elas deixam de valer. Eu cheguei a confirmar essa informação com o Randolfo Rodrigues e questionei ele sobre as outras medidas provisórias que foram editadas pelo governo Lula. E aí ele disse que a ideia é tentar um acordo para começar a instalar as outras comissões mistas a partir da semana seguinte, mas que é cada dia com a sua agonia e com a sua alegria. Então a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos dessa novela por aqui. Volto com você no estúdio. Acho que nesse momento mais agonia, porque o embate parece sem solução. Tainá Farfan falou com a gente ao vivo de Brasília. Fundamental colocar nessa história os nossos analistas, Caio Junqueira e Larissa Rodrigues. Larissa, até onde vai essa disputa? E depois dessa resposta de Rodrigo Pacheco, ficou pior ainda ou não tem mais solução? Vai ter que ser o que diz a Constituição, como era antes da pandemia. Márcio, o que eu ouvi em especial vindo do Palácio do Planalto é que as medidas provisórias editadas até agora, que são 13, número do PT, coincidentemente, já há um entendimento do que eles farão dessas medidas para que elas não caduquem. Lembrando que se no máximo em 120 dias essas medidas provisórias que saíram do Planalto com poder de lei, se elas não forem votadas, reafirmadas pelo Congresso Nacional, elas deixam de valer. Então é com isso que agora o Palácio do Planalto corre, com essas medidas, para que elas não saiam de vigor. Mas que a partir de agora não se sabe o que vai fazer com a próxima medida provisória, a 14ª, por exemplo,
que chegar. Porque não há um acordo, respondendo a sua pergunta, entre Pacheco e Lira. Surpreendeu, me pontuaram, o posicionamento de Pacheco, inclusive, de não aceitar algumas sugestões vindas de Arthur Lira. Essa semana, Lira deu uma sinalização de que podia voltar a dialogar. Me pontuaram que ele percebeu que não havia muito o que fazer para não instalar de imediato essas comissões, porque pela Constituição, Pacheco está certo, mas que há um entendimento que os parlamentares perdem demais em poder ao levar em consideração apenas a Constituição e não os regimentos das casas, como também essa negociação. Para essas 13 MPs, o acordo agora é: 4 delas serão analisadas nessas comissões especiais, que Arthur Lira já concordou, já aprovou. A Tainá citou, por exemplo, essa dos ministérios, né, da criação de novos ministérios, são 4 no total. Eu lembro de cabeça, por exemplo, aquela do voto de qualidade do CARF, como também a do Bolsa Família. Ficam faltando 9 medidas provisórias. Essas, há um entendimento que o Palácio do Planalto vai ter que enviar projeto de lei. Ou seja, se for, até mesmo porque já passou tanto tempo que não adianta instalar essas comissões agora. Não vai dar tempo de analisar todas essas demais medidas provisórias antes que elas deixem de valer, saiam de vigor. Então vão mandar projeto de lei para quê? A medida provisória vai funcionando, vai estando em vigor, o projeto de lei chega com urgência, é aprovado, pelo menos na ideia do Planalto, na melhor das circunstâncias, e continua valendo enquanto projeto de lei. E aí se resolveria essas 13 medidas provisórias. Mas a partir da 14ª, o governo não sabe o que fazer com essa rixa entre Pacheco e Lira. Márcio. E aí, Caio, qual o tamanho da preocupação do governo nesse momento? Qual o tamanho desse sinal de alerta com essa indefinição na tramitação das MPs? Márcio, é um problema, não deixa de ser um problema essa instabilidade interna dentro do Congresso Nacional, uma disputa de poder entre as duas casas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, forçando ali e tendo uma resposta negativa do Senado Federal quanto às suas propostas. Arthur Lira, nessa questão, ele tem um ponto, mas a forma como ele está levando adiante isso tem gerado instabilidade. As argumentações do Arthur Lira, elas são legítimas, né, em relação à forma como as medidas provisórias tramitam, uma eventual diminuição, perda de poder da Câmara nesse sistema que vige hoje. Mas a forma que ele está colocando isso é simplesmente falar, a gente não vota mais nada antes que isso se resolva. E para se resolver de fato, você precisa alterar a Constituição ou fazer um acordo. E nem uma coisa nem outra está no horizonte nesse curto prazo. Para o governo é um problema. É um incômodo a mais, porque se as duas casas não estão se entendendo e qualquer projeto que ele encaminhar como esse projeto, talvez a grande prioridade do governo neste ano, neste semestre, que é o arcabouço fiscal, ele precisa da aprovação das duas casas. E se as duas casas elas não se entendem, ainda que o arcabouço muito provavelmente será um projeto de lei complementar, né? Se eu estiver errado, a Larissa me corrige. É isso Mas mesmo. ainda que seja isso, né? Ainda que não demande uma montagem de comissões, de medidas provisórias, comissões especiais, se as duas casas não se entenderem, isso acaba gerando um impacto em todas as tramitações, principalmente nas propostas mais relevantes. Obrigado mais uma vez, Caio e Larissa.